Marcelo, e você? Eu sei que essa história é longa. Então eu vou tentar Tenta dar uma. compactar. É isso, é. Porque assim, a minha história já meio que se mistura, isso é muito louco pra mim, sabe? Às vezes eu paro pra pensar, a minha história se mistura com a história do mangá no Brasil, Sim. né? Acho que o Cassius também, o pessoal da Conde, todo o pessoal da JBC se mistura. Sim. E começou, o primeiro anime mesmo que eu assisti foi Asa do Espaço. Era muito criancinha, preto e branco, já nem sabia o que era anime. Nossa, isso, Asa do Espaço, eu nem sei de quando O Asa do que é. Espaço é do começo dos anos 60 lá no Japão, é o primeiro anime da Tatsunoko. Aham. E era o concorrente do Astro Boy, pra você ter ideia. Ele fisicamente até lembra bastante o Astro Boy, Uhum. mas veio pro Brasil, acho que era na Tupi, que passava até, ou na Globo, eu realmente não lembro, não tenho essa lembrança de cabeça, teria que ver. Mas era o Asa do Espaço, e aí eu pego exatamente a mesma coisa que o Naranja pegou, tinha um programa na Tupi que chamava o Clube do Capitão Asa, que era, entre aspas, a Xuxa dos anos 70, ele criou, né, um personagem, né, ele usava o capacete, parecia do Capitão América, né, mas ele era um piloto da aeronáutica brasileira, tinha um A aqui na testa, asinha na lateral, só que era um capacete de piloto. E aí era nesse programa que passava Speed Racer, Ultraman, Ultra Seven, Regresso de Ultraman, Pinóquio, Princesa do Cavaleiro, Heróis Marvel. Aí teve uma época também que teve Pantera Cor-de-Rosa, Tom e Jerry, passou Toripancho, o Bombom e Mau Mau. Além dos animes dos Tokusatsu, passava muita coisa bacana, que hoje são clássicos, que em algum momento passou no Boomerang ali do Cartoon Network. Sim. E deve passar alguma coisa perdida ali no Tooncast ainda. Né? Mas também tinha Scooby-Doo, os Flints, era tudo ali na Tupi. Tudo na Tupi. Aí depois, quando a Tupi fale, uma parte vai ainda para Record e outra parte volta quando a TVS, né, hoje SBT, vai para o ar. Então teve essa continuidade, não tinha essa velocidade que se tem hoje. Né? Então o mesmo programa, né, o Ultraman passou na Tupi, passou na Record. Dizem que o primeiro lugar que passou eu não vi, foi na Bandeirantes. Então era normal. O Batman lá dos anos 60, por exemplo, passava na Tupi, depois passou na Globo, depois passou na Record, passou na Bandeirantes, passou... E era sempre a mesma série. Daí você imagina, né? Era uma fita que ia de um... Não era fita. Era o quê? Um Não rolo? Era um rolo, era uma película 16mm. Um rolo que ia de uma emissora pra outra. Aí vai do Rio, vem pra São Paulo. Ia. Não, mas é louco que era exatamente isso. E dependia das praças, né? Não eram todas as emissoras. Por exemplo, o Ultraman e o Regresso de Ultraman, eles passaram no começo do SBT no Rio. Aqui em São Paulo, não. Só passou depois quando... aliás, na Record. Na época que tinha separado. Só que aqui em São Paulo passava o Ultra Seven e não passava lá pro Rio. Então tem umas diferenças aí. Por isso que surgem algumas lendas, como o da Patrulha Estelar, né, do Yamato, que a primeira temporada passou só na fase de teste na Manchete no Rio. E por isso que quando a Manchete entra no ar, passa a segunda e terceira temporada pro Brasil, né? Para onde tinha retransmissora. A gente tá falando uma época que a gente tá prestes a pegar satélite. Veja bem, não era via satélite, era via Embratel, que até hoje eu não sei o que era via Embratel, qual que era o sistema. Mas aí depois, né? Porque aí você coincide, você tem que... O contexto histórico, a gente tá saindo da TV preto e branco, aí pra TV colorida, TV estéreo, quando começou a ter estéreo, a Manchete foi a primeira emissora a ter som estéreo, aí começam a ter as primeiras TVs tubo com 2 caixas, aí todas as emissoras passam a ser estéreo, então tem todo um processo, e o muito legal é que a nossa geração pegou tudo isso. Desde né? o crack ali. Desde a TV preto e branco, crack, a TV de tubo. TV tubo, gente, pra vocês que não sabem, essa hora que a gente entrega a idade, bacana, né? Era literalmente um tubo, era uma lâmpada que você via, ela tinha que esquentar pra TV ligar. Levava o quê? Uns 5 ou 10 minutos pra TV engrenar, não era? Olha lá, ele sabe de alguma coisa. Eu tenho uma história ótima sobre isso. Por favor. A TV de tubo, na hora que você desliga, a tela sumia e fazia... Se você encostava... Você punha... os pelos pegavam... e fazia uma estática. Uma vez eu tava fazendo isso, minha mãe passou pela sala e falou assim,
para de fazer isso porque você vai morrer. Eu nunca esqueci que eu falei, Tá sugando sua alma. Mãe! traumatizando crianças. Aí você vai pra dentro da Eu TV. nunca esqueci que eu ia morrer. Gente, fazer nessa aquilo. Eu morri ainda. época, quando eu tive o Atari, eu fui ligar numa TV de tubo lá do meu avô. Não, vai queimar o tubo, porque era um rolê, cara. Era uma grana pra você trocar aquela lâmpada. E você via, ia aparecendo assim aos poucos, né? Pra até abrir a imagem mesmo e ficar firme. Então, se você fosse assistir uma coisa tipo às 5 da tarde, você tinha que ligar às 4h30, pelo menos, pra. Mas não era? Eu comecei no controle que era do fio. E esse daí não era nem o Trek-Trek, era Tec-Tec-Tec. Eram meia dúzia só de botões, que a gente tinha o que? Era a Cultura, a Tupi, a Globo, a Record, a Gazeta aqui em São Paulo e a Bandeirantes. Só. Eram 6 canais, que começava tipo 6 da manhã e meia-noite, no máximo 1 da manhã, né? Parava, não tinha programação. Quando começou a ter programação 24 horas, putz, cara, foi um avanço Mas é final dos nos anos 90. É. Meio dos anos 90. Que aí eu lembro que eu ficava virando à noite, assistindo. Que aí a Coruja Colorida, que era a última sessão de filme da Globo, virou Corujão, e era Corujão 1, Corujão 2, Corujão 3, e ainda passava alguma série. Spin City, que foi a última série do Spin Michael City. J. Fox, nos anos 90 ainda, passava tipo 4 da manhã na Globo. E passou inteira, de ponta a ponta. É, gente. Então a gente ia ficando. Enfim. Aí, voltando à minha história. Não, porque eu pensei assim, nossa, a gente foi pra história da televisão. Não, mas por isso que eu te falei, as coisas começam a se Uhum. coincidir, porque a gente não tinha como gravar. Então, e filmes do cinema levavam 5 anos para passar na TV aberta. Então, quando passava, era um evento. Pegar a Guerra nas Estrelas, o Star Wars, o primeiro, né? Hoje conhecido como Episódio 4, Uma Nova Esperança. Passou em 77, 78. Comecei em 78 aqui no Brasil. E foi passar na estreia da Manchete, 5 anos depois. Então, durante aqueles 5 anos, você não assistiu. E o cinema não era cadeira marcada. Era na porrada que você entrava. Era hora Você de chegada. juntava ali a galera, não era? Aquele aperto, e todo mundo corria para pegar os melhores assentos. E quando não ficava No corredor. Pô, eu assisti muito filme quando era criança no corredor. Cavaleiros no corredor. Eu assisti Bernardo e Bianca no corredor, sentado na escada. Eu assisti Super-Homem, sentado na escada. achava isso normal. Meu E era uma aventura, era muito legal. A molecada ficava ali. A gente não lembra como uma coisa ruim, a gente lembra como uma coisa legal. Olha, cara, consegui entrar, assistir na escada, na melhor escada, melhor degrau. Agora, olha a diferença. Agora, você não pensa que tava com super população, não. tipo, Né? Tinha estourado, cinema ali. E o cara ganhando em cima, ganhando ali então. pela escada. Ó, entra, vai, só vai. Mudou muito. A diferença, tá falando da Manchete. Eu lembro quando a Manchete apareceu a tela azul com o logo, em breve. E vai ter mais um canal de televisão. Não tinha TV a cabo, É o gente. contrário de hoje, você liga a maior canal de streaming, que é a Netflix. Você liga, você fica 2 horas pra escolher o que vai assistir. Tanta opção. Na época era mais um canal. Que passava coisas que você assistia, era a única opção que Não, você tinha. e começou com Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos, A Noviça Rebelde, um outro filme do Spielberg, que é o maior fracasso da carreira dele, que é uma comédia do finalzinho dos anos 70, chamada 1941, Uma Guerra Muito Louca. E as animações. E as animações. Piratas do Espaço, que era um mecha lá que juntava. Era o D'Artagnan. O primeiro D'Artagnan. grande sucesso da Manchete e da Xuxa foi D'Artagnan, que era um anime que as pessoas achavam que era uma animação espanhola, porque como vinha via Espanha e os vinha todos créditos em espanhol. tudo em espanhol, o pessoal, não, é da Espanha. Então, eu acho que não. E era dessa época que a Xuxa apresentava, né, o Clube da Criança Seminua e batia nas crianças. E é verdade. Senta lá, Cláudia. E Yamato. E Yamato, E eu Patrulha cantava, Estelar. eu cantava junto a abertura, que era em japonês, e eu não sabia o que eu tava falando, mas eu adorava aquela abertura. Yamato. Essa música é muito épica. Mas nessa época é curioso que o pessoal que gostava muito de Jornada nas Estrelas adotou Yamato. Por causa da temática. da temática, o tipo de história, lembrava realmente muito Jornada nas Estrelas clássica, né? Nessa época ainda não tinha nem a nova geração, né? Tava saindo, né, a nova geração. Foi por aí. Era inédito, tanto que algum tempinho depois passa na Manchete pela primeira vez. Bom,